Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Com muita alegria e casa cheia, o Beit Chabad Hebraica inaugurou oficialmente a nova sinagoga no espaço A Casa do Clube. A cerimônia de inauguração contou com a colocação da mezuzá na porta pelo rabino Shabsi Alpern e uma reza de Minha que lotou a nova sinagoga. Sócios e membros da comunidade puderam se encontrar para celebrar essa nova sinagoga que é liderada com muito amor e muito carinho pelo rabino Berale Schildkraut e a Rebbetzin Mussi. Que possamos só celebrar bons momentos e manter o judaísmo vivo e pulsante. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Palestra sobre terrorismo com o professor Emanuele Ottolenghi. O encontro da diretoria da CIP com o vice-governador do estado de São Paulo. Entrevista com o produtor de filmes Fred Zular. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. A Hebraica São Paulo promove o Encontro dos Amantes da Sétima Arte com o 26º Festival de Cinema Judaico, que acontecerá entre os dias 13 e 20 de agosto. Garanta a sua entrada na central de atendimento da Hebraica. Ricardo Setion, nosso correspondente de esportes, traz as novidades do esporte judaico e israelense. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez, estamos no canal de esportes do Shalom Brasil, o maior programa da comunidade judaica brasileira para falar de esportes judaicos e israelenses. Mais uma vez, Austrália, diretamente de Sydney. Estamos num fuso horário de 13 horas, mas sempre presentes para falarmos das coisas mais importantes e interessantes que acontecem em Israel e no mundo judaico. E para falar em mundo judaico, a gente vai começar a falar de uma atleta que sequer é judia. Vamos falar da maior ginasta olímpica dos últimos 20 anos. Simone Biles, americana. E veja só o que ela escolheu para fazer o seu exercício no Campeonato Aberto dos Estados Unidos. O detalhe é que Simone Biles abandonou a ginástica olímpica em 2021. Devido a um cansaço e um estresse mental, Simone Biles se retirou do esporte. E para voltar, ela escolheu este fundo musical. A música israelense que representou o país na maior competição musical do mundo, Unicorn, de Noah Kirel, foi a música escolhida por Simone Biles para voltar em grande estilo e ganhar a medalha de ouro neste torneio. Uma boa escolha com um excelente resultado. E resultados excelentes aconteceram no maior torneio de judô do ano até agora. Foi a etapa do Masters de Judô do Campeonato Mundial em Budapeste. Na capital da Hungria, os israelenses mostraram mais uma vez que o judô é, sem dúvida alguma, o esporte nacional de Israel.
Quando se trata de resultados, os judocas israelenses continuam fazendo o melhor possível. E você agora conhece a segunda israelense a conseguir estar no topo do mundo. Inbar Lenir não só ganhou a medalha de ouro na categoria até 78 quilos, mas também, com esse resultado, está no topo da classificação mundial desta categoria. Inbar Lenir, ela, como eu disse, é a segunda israelense a conseguir este feito e, é claro, com estes pontos que ela consegue através da medalha de ouro, ela já é presença garantida nos Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. Junto dela, Peter Peltic conseguiu a medalha de prata. Ele é o segundo lugar no mundo depois de vencer um ucraniano e sair na categoria até 100 quilos com a medalha de prata. Já faltando a medalhas de ouro a campeonatos, é claro que temos que falar de Sylvan Adams. Você talvez lembre dele como o canadense por detrás da grande execução, da criação da primeira equipe de ciclismo profissional de Israel. Sylvan Adams é do Canadá. Há anos atrás se transferiu para Israel e começou o sonho, montar aquilo que é hoje uma equipe competitiva, a Israel Premier Tech de ciclismo, que já participou do Tour de France e também do Giro de Itália. Sylvan Adams conseguiu ficar ainda mais famoso em Israel quando trouxe o patrocínio de uma empresa israelense, a tal Israel Premier Tech de ciclismo, para a equipe Williams da Fórmula 1. Mas agora Sylvan Adams fica mais famoso ainda. Isso devido a um título conquistado por ele, pela primeira vez defendendo Israel. É o Campeonato Mundial de Ciclismo Master para idades de 65 a 69. Sylvan Adams, na cidade de Perth, na Escócia, terminou em primeiro lugar. Ele que já tinha vencido defendendo a bandeira do Canadá, agora traz esse título defendendo Israel. Ele é campeão do mundo de escalada ciclística. Sylvan Adams, um canadense, agora mais israelense do que nunca. E é claro que nós não podemos deixar de mencionar que Jerusalém vai organizar o maior campeonato de atletismo da Europa juvenil. Depois de que a Romênia não conseguiu coordenar-se para ter este evento, Jerusalém foi chamada e respondeu positivamente para a entidade mundial que organiza o atletismo, e em Jerusalém os melhores atletas da Europa vão competir no maior nível, até 22 anos, Campeonato Europeu de Atletismo Juvenil em Jerusalém, mais um campeonato que legitima a capital de Israel. Um grande abraço da Austrália, especial para o Shalom Brasil, Ricardo Setion. O vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, recebeu a diretoria da Congregação Israelita Paulista, Lara Feldman, presidente da CIP, Adriana Benjamin, CEO, o rabino Ruben Sternstein e a diretora Ivy Peckelman, em seu gabinete no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Felício Ramute, o vice-governador do estado de São Paulo, recebeu a diretoria da CIP em seu gabinete, apresentando seus espaços de trabalho e sua linda vista na sala do Palácio dos Bandeirantes. O encontro trouxe uma conversa descontraída com memórias da sua identidade judaica, onde era ativo em sinagogas, movimentos juvenis e grupos de dança. Uma grande satisfação e prazer receber aqui no Palácio dos Bandeirantes o presidente Laura, o rabino Ruben, toda a equipe da CIP que veio nos visitar aqui. A gente pode relembrar algumas histórias, né, do Bialik, da dança, do teatro, histórias da CIP, né, das nossas festas de bar mitzvah, de bat mitzvah, de poder aprender também sobre a religião. A Hazita ali na frente, o movimento juvenil, e sem dúvida isso fica, né, nos nossos mapas mentais ao longo da nossa vida. Eu tenho certeza que esses valores judaicos são os principais valores que eu, como político, coloco no dia a dia e na vida, além disso, claro, dentro da minha casa, dentro da minha família. É importante esses valores, né, a ética, o respeito às pessoas e também o bom humor, né? Isso eu acho que faz parte do valor judaico também.
Como que é esse convite agora para a Orquestra Sinfônica Heliópolis na Sala São Paulo? Olha, vai ser um domingo de comemoração, né? Eu vou levar meu pai, toda a minha família, para que a gente possa comemorar e poder ver esse lindo espetáculo que tem um viés social importante. E a melhor coisa é a gente poder fazer com que os nossos jovens sejam protagonistas do bem. E ali, a Orquestra de Heliópolis é uma prova desse protagonismo do bem. Então é bacana poder compartilhar desse lindo espetáculo junto com a minha família e com todos vocês. O vice-governador ganhou presentes da diretoria da CIP e foi convidado a estar no concerto da Sala São Paulo no dia 13 de agosto com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Felício, vice-governador, é uma pessoa encantadora, com muitas histórias sobre a sua juventude e seu relacionamento com o judaísmo e com a CIP. Ele participou da Hazit, participou da sua vida judaica também na CIP. Então, foram muitas histórias deliciosas de ouvir e muito importante de saber que todo esse background dele está na sua vida política e que ele não esconde isso. E é importante para a gente e para as novas gerações ver como que esses valores influenciam no dia a dia e são importantes para aplicar também no empreendedorismo, nos negócios. Então, foi muito deliciosa esse encontro. Nós presenteamos ele com um livro, Olhares da Liberdade, que conta a história toda da CIP, de como ela nasceu com os refugiados alemães e como a sociedade brasileira acolheu essa comunidade. Então, ele ficou bem feliz com esse presente. A gente deu uma vela para ele com a bênção, para iluminá-lo, dizendo que a alma humana é a alma divina, e com todos os nossos votos, né, de aslahá, de sucesso nessa jornada política dele, que a gente precisa de lideranças com boas ações, boas intenções. Então, foi muito deliciosa esse encontro e saber que ele vai estar com a gente no Dia dos Pais, com a sua família inteira, no concerto beneficente com a Sinfônica de Heliópolis. O Rabino Ruben fez uma brahá na mezuzá do gabinete, trazendo boas energias. Rabino, um grande encontro com o vice-governador, até uma brahá para mezuzá aconteceu. Como que foi? Foi muito, muito especial e significativo ter um vice-governador que leva seu judaísmo com orgulho, com dignidade, disposto a aprender, a sorrir à vida e ao judaísmo ao mesmo tempo. E a mensagem da mezuzá foi especialmente pertinente, porque a mezuzá representa a conexão entre o dentro e o fora, a coerência, ser o mesmo dentro e fora de casa, e trazer o melhor de um lado para o outro. E é isso que ele busca fazer. Ele reconhece suas raízes e tenta aplicá-las à atualidade. Rabino responde. O judaísmo acredita no ser oposto de Deus? Não. Deus é a palavra final. Ele é o mestre do universo. Ele que dirige todas as operações. No judaísmo não se acredita que tem um reinado independente de Lúcifer que se rebelou contra Deus. Nada disso. Deus tem vários anjos. Deus pode mandar um anjo para nos ajudar, nos amparar, nos encorajar, e Deus pode mandar o Satã para, na verdade, nos seduzir, fazer um pecado, para a gente crescer. O desafio, a dificuldade é uma oportunidade de amadurecer, de crescimento. Então, abaixo de Deus, tem, na verdade, anjos que com propósito, na verdade, negativo, tentar nos levar para o pecado, outros para nos levar para o caminho bem, mas todos abaixo da autoridade de Deus. Não existe outra autoridade que Deus, como a gente fala em hebraico, en od milvado. Não há nada exceto Deus. Isso é a única verdadeira existência de Deus. Todo o resto é consequência, na verdade, é uma extensão da sua energia. Então, se nós temos um Yetzer Hara que nos empurra para o pecado, isso Deus colocou para a gente ter um livre-arbítrio, para a gente vencer, na verdade, o conflito interno. Automaticamente a gente cresce, fica mais maduro. Os desafios são uma oportunidade de crescimento. A seguir, entrevista com o produtor de filmes Fred Zular. A
Congregação Israelita Paulista e o Ministério da Cultura apresentam o concerto beneficente em prol dos projetos sociais da CIP com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, o solista Sergei Nakariakov, na regência do maestro Isaac Karabachevsky. Única apresentação no dia 13 de agosto, às 18 horas, na Sala São Paulo. Ingressos pelo site cip.org.br/orquestra. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você confere agora as últimas novidades da comunidade judaica no quadro Conib em Foco. Nos dias 7 e 8 de agosto, eu tive a oportunidade de participar de um evento em Brasília, organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, um evento que celebrou o primeiro ano de uma campanha às vítimas, mulheres, crianças, frutos de violência e de intolerância e discurso de ódio. Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, do qual a Conib é signatária dessa campanha, e neste evento tivemos a oportunidade de ter a presença de juristas, advogados, representantes da sociedade civil, discutindo temas da mais alta importância. A mesa de abertura contou com a presença do presidente do CNMP e do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que na ocasião mencionou na semana que se celebra 17 anos da Lei Maria da Penha. Para além dessa observação, ele fez uma série de reflexões a respeito da proteção total e do direito às vítimas em receber as reparações e o cuidado da sociedade brasileira. E destacou, por último, a relevância do trabalho pedagógico de promoção de uma cultura de paz e tolerância na sociedade brasileira. No primeiro dia, ainda tivemos a oportunidade de participar do lançamento de uma coletânea de trabalhos dedicado ao tema das vítimas e organizado pelos profissionais do CNMP. Ao longo do dia, foram realizados 4 painéis temáticos. Destaco um deles que diz respeito ao enfrentamento do discurso de ódio, que contou com a participação do Camilo Onoda, que foi o relator do GT, do Ministério dos Direitos Humanos, com o professor Michel German, mediado pela promotora de justiça, doutora Monique Vaz. Foi uma discussão extremamente calorosa e importante que trouxe várias reflexões a respeito da culminância da violência a partir do discurso do ódio. E tivemos também a participação da ativista e palestrante Luísa Brunet, que fez questão de destacar a importância da escuta com relação às vítimas. No segundo dia, foi um dia dedicado à realização de 2 GTs, 2 grupos de trabalho. Eu tive a oportunidade de participar de um deles, que é sobre a questão do discurso do ódio, e como parte do trabalho e na parceria do acordo de cooperação técnica da Conib com o CNMP, está prevista a realização deste GT, tendo por objetivo chegar ao término do trabalho com um projeto de lei a ser debatido por toda a sociedade brasileira, o que nos faz ter uma responsabilidade muito grande como Conib em estar participando de uma iniciativa dessa para o Brasil. Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou Fred Zular, produtor de filmes.
A realidade virtual é uma combinação do mundo físico e do mundo virtual. E essas filmagens têm sido usadas cada vez mais em filmes, em programas de TV e na internet. Vamos saber como que é feito esse trabalho nesse bate-papo com o Fred Usular. Oi, Fred, tudo bem? Há quanto tempo você produz vídeos? Conta um pouquinho da sua trajetória. Olá, Estela, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Shalom Brasil, podendo falar um pouco sobre tecnologia de filmes para a nossa coletividade e contar um pouco da minha trajetória nesse mundo da arte. Bom, você me perguntou qual foi minha trajetória e eu te falo assim, eu vivo arte praticamente desde criança, sempre desenhando, sempre pintando. E depois eu fui para a música, trabalhei muitos anos com música, inclusive nós estamos aqui no nosso estúdio de gravação, continuamos trabalhando com música. E aqui nesse estúdio que a gente está, já gravaram muitos artistas famosos, a gente teve uma porção de grandes artistas que fizeram parte do casting aqui do estúdio, tá? A partir daí acabei inovando, fui para a parte de filmes mesmo, filmes tradicionais, como a gente sempre fez, institucionais e comerciais e tudo mais. A partir daí comecei a trabalhar com 3D, óculos 3D, aquele que você colocava o 3D, via a tridimensionalidade das coisas. Depois eu montei o cinema 5D, que foi aquele cinema que as cadeiras se mexem, água, vento, cheiro, fumaça, ou seja, todas as sensações possíveis. Em seguida, comecei a trabalhar com realidade virtual, com os óculos de realidade virtual. E a partir daí foi um pulo para a gente inovar e poder estar na produção virtual, que é o que a gente está fazendo hoje. E conta para mim o que é a produção virtual. Bom, Estela, primeiramente nós usufruímos da produção virtual no dia a dia, nos filmes que nós assistimos, nas séries que nós assistimos, nos noticiários, nos programas de TV. Muitos e muitos desses produtos, eles utilizam produção virtual. Mas o que é produção virtual? Nós estamos muito acostumados com aquele fundo verde, o fundo de chroma key. Mas se você mexer a câmera, o fundo não mexe e tudo fica falso. No caso da produção virtual, as câmeras elas têm um sistema de posicionamento. Ou seja, a gente pode mexer a câmera real e o nosso cenário virtual 360 graus se move ao mesmo tempo, trazendo isso uma realidade incrível para quem está assistindo. O que é incrível desse produto é que tudo isso foi desenvolvido a partir dos motores de games. Quando a indústria de cinema viu o que os games estavam conseguindo fazer na parte de realidade, o que os games estavam conseguindo trazer para o público, cada vez mais realistas, eles usufruíram dessa tecnologia e trouxeram ela para o cinema primeiro. E Fred, há quanto tempo você já trabalha com esse tipo de produção e como se adaptar à tecnologia que vai crescendo a cada ano? Bom, a produtora já tem quase 20 anos de existência, né? Na parte de produção virtual, a gente está aproximadamente 1 ano. Isso que a gente já vem estudando um pouco antes do que isso, tá? Sobre tecnologia, a gente sabe que, você falou em tecnologia, 1 ano é uma coisa, o outro ano já mudou tudo. Então a gente está sempre pesquisando, sempre estudando, sempre adquirindo novos equipamentos para poder estar sempre avançando junto com esse turbilhão tecnológico, né, que a gente está acostumado, e a gente vê isso no dia a dia. O que eu acredito que o mercado ele vai ser usado cada vez mais, cada vez menos, na verdade, você vai sair do estúdio para fazer uma gravação. Ou seja, você vai precisar de espaços maiores, você vai precisar se adaptar melhor a essas condições de produção virtual. Vamos pensar da seguinte forma. Antigamente você ia filmar numa praia, perfeito? Aí você tinha que levar a câmera, a iluminação, isso, toda aquela parafernália para fazer um filme. Hoje, a gente pode se filmar numa praia sem sair de dentro do estúdio. Ou seja, a gente reduziu custos enormes de produção, problemas climáticos, ou seja, uma produção acaba custando muito mais barato do que ela custaria se ela fosse feita das formas tradicionais.
E Fred, você usou a realidade virtual na produção do clipe Mirra, na música Hakatá. Como que foi realizar esse trabalho? Bom, vamos lá. Primeiro tem que explicar o que é o Rakatá. Rakatá quer dizer só você, em hebraico, né? E quando o Mirra me trouxe a ideia de a gente fazer esse vídeo, aí ele me falou, olha, Rakatá, 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 parecia uma palavra japonesa. E a gente foi desenvolvendo ideia e falando, bom, então vamos fazer como se a gente estivesse no Japão. A ideia do clipe é que fosse um game, um garoto jogando um game e ele estar dentro de um cenário totalmente do Japão. Olha, foram muitos e muitos e muitos cenários. O que eu brinco é, imagina quanto custaria isso se você precisasse sair do Brasil e ir até o Japão para ter uma locação dessas. É quase impossível, tá? No nosso padrão, né? Então ele trouxe essa ideia para a gente, modelamos cenários, fizemos cenas, viemos aqui para o estúdio, foi uma diversão gravar, muita cena, os dançarinos também fazendo a coreografia, tem toda uma coreografia da música, a gente inserindo eles, e a parte mais bacana disso é a hora que você pode trazer a mistura do cenário real com o cenário virtual, que é o que vocês podem ver nesse filme, quando a gente trabalha a cena da maçã, quando a gente trabalha a cena do peixe e várias outras cenas que estão aí no clipe. Olha, eu tenho certeza que foi um desafio muito grande. Todo mundo trabalhou muito para conseguir chegar nesse resultado e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E Fred, qual foi a maior dificuldade em fazer esse clipe? Olha, na verdade, dificuldade a gente tem em quase todos os trabalhos que a gente faz, né? Nós sempre encontramos um monte de pedras no meio do caminho. Mas eu acredito que foi trabalhoso, ele não foi difícil, tá? Foram mais de 300 cenas gravadas para a gente conseguir o resultado que a gente queria. Porque são muitas locações, muitos lugares diferentes onde iam ser feitos isso. O que era mais incrível, o que facilitou demais o trabalho, é que nós podíamos ver em tempo real o que estava acontecendo no clipe. Ou seja, ele estava numa barraquinha de peixe, a gente estava já na barraquinha de peixe, e o pessoal aqui no chroma key, peixe caindo, sangue de peixe no chão. Foi uma festa aqui. Mas realmente foi um trabalho muito gostoso de fazer, foi um trabalho rápido, um trabalho muito grande de edição e pós-produção do clipe. Como que você imagina essa tecnologia daqui a alguns anos? Bom, na verdade, essa tecnologia já é uma realidade. Eu acredito que cada dia ela vai evoluir mais, até chegar num ponto que as vozes, os atores, ou seja, quase tudo vai ser virtual. Nós já vemos um pouco disso hoje. Uma coisa muito interessante é que hoje em dia ninguém mais está preocupado se é real ou se não é real. O que importa é o entretenimento. O que importa é a pessoa se divertir, a pessoa ter uma imersão dentro do conteúdo que está sendo apresentado para ela, que seja com alegria, com tristeza, com medo, com aventura, todos os tipos de filmes que a gente pode ver ou programas de televisão que a gente vai assistir. Eu realmente acredito que o passo que a gente está hoje, daqui para frente, vai ter uma evolução fantástica nas produções audiovisuais. E Fred, quem quiser saber mais sobre esse trabalho, como te encontra? Bom, nas redes sociais, lógico, @FazVP, F-A-Z Virtual Production. E no nosso site, www.fazvirtual.com.br. Obrigada, Fred, pela entrevista e sucesso. Gostaria muito de agradecer a presença, de estar aqui com vocês, poder trazer um pouco desse conhecimento de tecnologia e poder mostrar o que vai ser um pouco do futuro da tecnologia audiovisual. Obrigado. O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E enquanto se aguarda uma decisão da Suprema Corte em setembro a respeito da reforma judicial, continuam os embates dentro do governo, mesmo que a Knesset ainda esteja em recesso. O ministro Smotrich se recusa a transferir 200 milhões de shekels alocados no orçamento para os governos locais árabes, o que eleva as tensões também
envolvendo o primeiro-ministro e pode ser um gatilho para alguma mudança ou a defecção de algum ministro mais moderado do Likud. Veremos o que acontece nesse braço de ferro. Um outro embate que continua é aquele em que uma ministra deste governo propôs separar homens e mulheres que fossem se banhar nas piscinas naturais de um parque nacional. Esta semana, a Procuradora-Geral determinou que isso tem que ser legislado numa lei específica e, portanto, o experimento proposto pela ministra não pode ser realizado. Uma boa notícia para todos aqueles que querem a liberdade para poder frequentar os lugares públicos em Israel. E no âmbito externo, continua a pressão por parte dos Estados Unidos para que palestinos da faixa de Gaza, que têm cidadania americana, possam transitar pelo território israelense em direção ao aeroporto Ben Gurion para embarcar para o exterior. É a contrapartida exigida pelos americanos para eliminar a necessidade de visto para que os israelenses visitem os Estados Unidos como turista. A pressão continua e o governo Netanyahu provavelmente quer esse trunfo para apresentar aos seus eleitores e, portanto, diminuirá as exigências para os palestinos de Gaza que têm cidadania americana entrarem em Israel. E, finalmente, uma boa notícia também referente à faixa de Gaza: avançam os entendimentos entre as autoridades israelenses e o Hamas para aproveitar a zona neutra da fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense, aquela área onde os israelenses proíbem os palestinos de se aproximarem da linha da fronteira, para construir placas solares que poderão atender uma boa parte da demanda pela geração de eletricidade na faixa de Gaza. A instalação dessas placas solares na zona da fronteira diminui o incentivo para que o Hamas utilize esses pontos para introdução ou ataques ao território israelense e diminui a pressão que Israel sofre para fornecer energia elétrica à faixa de Gaza. Seria um ganha-ganha para os dois lados e certamente ajudaria a diminuir as tensões. É isso por hoje, até a próxima semana. A seguir, fontes. A Congregação Israelita Paulista e o Ministério da Cultura apresentam o concerto beneficente em prol dos projetos sociais da CIP com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. O solista Sergei Nakariakov, na regência do maestro Isaac Karabachevsky. Única apresentação no dia 13 de agosto, às 18 horas, na Sala São Paulo. Ingressos pelo site cip.org.br/orquestra. Nos encontramos agora no mês de Elul, o último mês do ano judaico. Você sabe o que ele significa? Mais um ano se passou. Com certeza você tem lindas memórias quando pensa nele. Mas o que mais?
Elul é uma época de fazer um balanço geral, uma retrospectiva espiritual do ano. É tempo de desejar um bom ano a seus amigos, familiares e costuma-se acrescentar parte da reza e também boas ações e decisões. E muitas outras coisas que você já deve ter visto por aí. Ah, não viu? Calma, já entenderemos todas elas. Costuma-se escutar o toque do chofar durante o mês. A razão para tocá-lo é despertar nosso arrependimento. Seu som é comparado a um choro de criança. Assim representa o nosso choro para retornar a Deus. Quando enfim chegamos à data de Rosh Hashanah, esse costume ganha ainda mais significado, tornando-se uma mitzvah. E nesse dia representa a coroação de Deus como o Rei do mundo. O Rei está no campo. Esta é uma das razões por que rezamos alguns trechos especiais este mês. Claro que devemos rezar para Deus sempre, mas em Elul o contato é mais fácil. Ele é o Rei do mundo e nesta época está no campo, significando que está mais próximo de seu povo, sem regras de hierarquia, para se aproximar até as pessoas mais simples. Costumamos fazer 3 salmos por dia, respectivamente até acabar o livro no dia de Yom Kippur. Além de recitar o Salmo 27 nas rezas de Shaharit e Minha, diariamente até o dia de Rosh Hashanah. Aumentamos em caridade e boas decisões, pois a Teshuvah, Tfilah e Tzedakah anulam todos os decretos negativos. Agora você já sabe como se preparar espiritualmente para o ano que se aproxima. Gefühlt sich das in Chedesh Elul, was hat damals sich wie der alte Rebbe sagt, ist Hamelach Basode, aber man darf sich gar nicht anstrengen und machen Zugreitungen, gedei zu treffen sich mit Nebesten und Kränen als Hamelach und Elikim, worin gefühlt sich mit jeder Rieden in Feld, nicht der Hechel Malchusse, nicht bei sich, auch geschlossen in sein Hechel, nur mit jeder Rieden im Feld, und wie der alte Rebbe steigt unter, als beweist sie Ponim, Sechakeis, für einen freilichen Ponim, der Kabel besever Ponim Jofis, und nimmt auf jeder von sie, mit einem schleichtenden Ponim, und mit der schönen Ponne und warte mit dem gebenden Bakosches wird sehen, Male sein. Das früher Gesagte kommt euch in Verbindung, was ganz Chedesh Elul, wenn der Melech Basode ist bloß mein Schäfer, bechol jem achut, Shabbos und Erev Reish Hashanah, und wie gebracht hat der Ruf Eche der Tag, und wie man Eche da geblasen nicht Ister noch der Tfila, in Zuga, was mit bloß Schäfer bechol jem, noch Tfilas Schachris in Onifstog, und wie gebracht hat der Ruf der Tag, adosse der Monnen Iden, auf die Jiro, Hagitoka Schäfer Boir, Vaam Leia Chrodo, auf der Monnen Zachafiras Hashem, was das bringt noch auf Lernen Teiro, und Mekayim sein die Mitzvahs, was in Teiro, wie der Mond früher, und was das wird noch einmal, der Mond von das Snai, Mamosh, Hayem Hazeh, durch Tkias Schäfer. Und wie der Gesund gesagt in dem Tag, hat der Chrodu, der Sach von der Jiro, ist das nicht für sich, nur kedei das soll bringen zu dem Tachlis, zum Iker-Tachlis, wo das ist wie der Tam, was steht auf Tkias Schäfer. Aber das ist wie eine Vierzach, aber ich habe es mit Kreinta Käser. Is hat demol bloßt mein Schäfer, als zu beweisen de Simcha, am hat machtig gewähnt beim Melech,
wie der Psadi Goyne Marir Barucho, was hat ist Echet, wenn geht zu Tkia Schäfer von Chedisch Elo, Tkia Schäfer von Heintigen Tag, was mit Echet erst Tag geblossen, auf der Monnen jederen von uns. Und du Echet alle Jiden bechol Mokim Sheheim, wo sie gefunden sind. Auf den Ingen von Jiras Hashem und zu tun, wie es steht in dem Schir von dem Tag von Chumash, lernen Teir und Mekayim sein seine Mitzvahs, unheimlich von der Mitzvah, von Hamarto, am nehmt on dem Ebersten als a Käse, Hayem Hazeh dem Tag Mamosh. Um homem estava no metrô e viu ao seu lado um jovem chorando. Perguntou-lhe o que acontecia. O jovem, então, resolveu contar sua história e disse: há muitos anos eu morava com os meus pais e tinha uma ótima relação com eles. Até que um dia comecei um negócio com um amigo e logo ficamos milionários. Pouco a pouco, comecei a faltar com respeito a meus pais. A situação era cada vez pior. Até que decidi ir viver com meu sócio. Morávamos numa mansão e aproveitávamos e fazíamos festas o tempo todo. Assim, passamos 15 anos e durante esse período nunca me comuniquei com a minha família. Um dia, meu sócio disse que alguém nos havia roubado. Havíamos perdido tudo, toda a nossa fortuna. Eu não podia acreditar. O que acontecera com a minha vida? Para onde vou? Me perguntei. Nesse momento, me lembrei da minha família. Seria possível voltar para casa depois de todos esses anos? Difícil, mas decidi tentar. Escrevi uma carta contando o que havia ocorrido e dizendo que queria voltar, mas compreendia se não quisessem me receber. Falei que pararia na estação de trem da sua rua e, se quisessem me ver, que colocassem uma faixa amarela na árvore mais próxima à saída da estação. Se não estivesse lá, entenderia que não queriam me receber. O homem que escutava a história emocionou-se e perguntou: e como acabou? Havia uma faixa? Ao que o jovem respondeu: esse é o final da história. Agora é que eu vou ver se a faixa está lá. E quero pedir, por favor, que vá para mim. Os dois desceram do trem. O jovem esperou enquanto o homem saía da estação. Até que uns minutos mais tarde, voltou parecendo desiludido e dizendo: olha, sinto muito, mas não havia uma faixa amarela. O jovem, chorando, virou-se para ir embora, mas escutou o homem dizer: espere, eu falei que não havia uma faixa amarela, porque há centenas de faixas amarelas amarradas em todas as árvores da rua. O jovem saiu emocionado e rapidamente ali se encontrou com toda a sua família, esperando para voltar juntos para casa. Estamos no mês de Elul, um mês de preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur. É tempo de refletir sobre o que fizemos com nossas vidas durante o ano que se passou e muitas vezes a resposta não é tão positiva. Chegamos a essas datas especiais, entramos na sinagoga sentindo-nos desconectados. Às vezes, somos como esse filho, mas na verdade, não importa por quantos anos tenhamos nos afastado, nem as coisas que fizemos. Se sinceramente queremos voltar, Deus sempre está nos esperando, com não apenas uma, mas várias faixas amarelas. A seguir, palestra sobre terrorismo com o professor Emanuele Ottolenghi.
sabe o que é um moshav? Vamos descobrir hoje com a nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg. É com você, Sheila. Você sabe o que é um moshav? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Israel é o berço de duas formas exclusivas de assentamentos agrícolas, o kibbutz, no plural kibbutzim, que é uma comunidade coletiva em que os meios de produção, responsabilidades e lucros são de propriedade geral, e o moshav, no plural moshavim, vila agrícola onde cada família tem direito a manter a sua própria casa e trabalhar. O moshav é um tipo único de aldeia cooperativa de agricultores inventada em Israel no início do século XX. Ao contrário do kibbutz mais comunal, os membros do moshav preservam um grau relativamente alto de autonomia econômica, mas compartilham vários elementos de assistência mútua. A história dos moshavim começou há mais de 90 anos, um período que foi como um piscar de olhos nas páginas da história. E, no entanto, as conquistas foram muitas e as terras, que foram terrenos baldios por muito tempo, tornaram-se assentamentos florescentes, áreas gloriosamente cultivadas que não são apenas as pérolas da paisagem do nosso país, mas também uma fonte de muito orgulho. Muitas adaptações foram feitas ao longo dos anos para se adaptarem à nova realidade do país. Hoje, a agricultura não é a principal ocupação, mas foram criadas novas atividades envolvidas com o turismo, arte e muitas outras ideias de maneira proporcional, contribuindo com a paisagem e o objetivo de cada um. Os moshavim foram estabelecidos no início do século XX, durante o período do movimento sionista e o estabelecimento do Estado de Israel. Esses assentamentos agrícolas foram projetados para criar uma maneira de vida agrícola cooperativa, onde os moradores compartilhavam recursos e trabalhavam juntos para o benefício de todos. Há dois tipos de moshav: o ovdim, que é onde os residentes trabalham de forma independente em suas próprias terras, mas também cooperam em atividades como compra de insumos, marketing e infraestrutura, e moshavim shitufim. Estes são baseados em uma cooperação mais intensa, onde os residentes compartilham a propriedade da terra e trabalham coletivamente em diferentes aspectos da agricultura e da vida comunitária. Eles normalmente são organizados de forma a promover a coesão e a colaboração. Eles têm uma administração local que lida com questões como infraestrutura, educação e serviços comunitários. Assim como outras formas de vida rural, os moshavim enfrentaram desafios ao longo do tempo. As mudanças nas tendências de mercado, urbanização e pressões econômicas influenciaram a evolução dessas comunidades. Alguns deles tiveram que se adaptar, enquanto outros permaneceram fiéis às suas raízes agrícolas. Os moshavim oferecem um estilo de vida único enraizado na terra e na comunidade. Muitas vezes, eles preservam tradições culturais e valores que são passados de geração a geração. Hoje em dia, tanto os kibbutzim quanto os moshavim mudaram seu perfil em função do capitalismo e do desenvolvimento do país. Hoje temos muitos e muitos moshavim espalhados por todos os lugares de norte a sul. Tem uns muito lindos, bucólicos, com casas grandes, em locais extremamente maravilhosos. Para quem gosta de paz, é uma ótima pedida.
Se você quer vir para Israel, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo Facebook ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar. A FISESP e a CONIB, por meio do Departamento de Segurança Comunitária, o DSC, em parceria com o Congresso Judaico Latino-Americano, realizaram um encontro na Unibis Cultural com as Forças de Defesa de São Paulo, com o professor Emanuele Ottolenghi, um especialista em terrorismo na América Latina. Um dos maiores especialistas sobre atentados terroristas no mundo se encontrou através do DSC e do Congresso Judaico Latino-Americano com representantes de mais de 10 forças de seguranças públicas nacionais, trazendo mais informações sobre a segurança, aprimorando o combate ao terrorismo. Ale, conta um pouquinho desse encontro, trazendo muitas referências e informações importantes. Em primeiro lugar, muitas vezes que a gente conversou, eu sempre falo que o DSC e a segurança comunitária é a soma de um monte de ferramentas. A gente trabalhar na prevenção, a gente trabalhar no escape, a gente já muitas vezes mostrou os trabalhos de prevenção, de preparação de emergências, mas também o relacionamento com forças públicas e trazer para eles o máximo de know-how possível para eles entenderem o nosso risco, o nosso problema e como ajudar a defender a gente. Sem o Estado, sem as polícias, a gente não tem nenhuma chance. Então é muito bom a gente fazer esse tipo de evento para poder levar para eles o conhecimento que é necessário para a gente prevenir qualquer ocorrência aqui no Brasil. Para nós, no Congresso Judaico Latinoamericano, es muy importante, fundamental, concientizar, generar sensibilización en las autoridades de los estados latinoamericanos, en este caso de Brasil, en Sao Paulo, y en la sociedad civil toda. Creemos que una de las estrategias o de las herramientas fundamentales en el combate al terrorismo es a través de sensibilizar a los actores claves que tienen que ver con, como mencioné antes, las autoridades de los estados, y es por eso que desde el Congreso Judaico Latinoamericano organizamos este tipo de palestras, tanto aquí en Brasil como en otros países y ciudades latinoamericanas. Emanuele Ottolenghi passou informações sobre inteligência e financiamento ao terrorismo, sobre o crime organizado, segurança internacional e ações governamentais cooperadas para lidar com o assunto. Bueno, fue un placer hacerlo. Creo que sea importante hacer trabajo de información para que la sociedad civil aquí en Brasil se dé cuenta y conozca el tema, y el tema que discutimos hoy no impacta solamente la comunidad judía, es un tema que impacta la seguridad y el bienestar de toda la sociedad civil en Brasil e Latinoamérica. Essa palestra trouxe informações importantes para as forças de segurança no Brasil e para a comunidade judaica. Os convidados puderam tirar dúvidas com o especialista. É importantíssimo. Eu tive a oportunidade de visitar Israel, a convite da comunidade aqui da CONIB, assisti uma palestra, uma semana de treinamento, um seminário de combate ao antiterrorismo, na verdade, enfim. E uma palestra como essa, de uma pessoa renomada, um cientista político que estuda o tema há muito tempo, é importante para nós, mesmo o Brasil não tendo uma tradição histórica de atentados terroristas, é importante que as forças de segurança estejam preparadas caso isso aconteça, até pelos eventos internacionais que o Brasil já foi sede, como Olimpíadas e Copa do Mundo. Delegado, conta um pouquinho desse encontro tão importante para a segurança com a comunidade judaica. Mais uma etapa aí da nossa integração com a comunidade judaica, né? Tivemos a oportunidade de estar aí presentes em alguns eventos já, tanto na Hebraica, fomos para Israel também, e agora mais um encontro aí para trocar informações, aprender um pouquinho mais aí sobre práticas terroristas, né? Apesar de nós ainda não sofrermos isso, mas temos que estar preparado, que a gente tenha aí constantes estudos aí para que a gente, se eventualmente um dia acontecer, a gente poder atuar. Uma forma de treinamento, de conhecimento, né? Ele tem vasto conhecimento nesse assunto, e trocar ideia também com os outros colegas aqui presentes, das Polícias Federal, Polícia Militar. Então é muito importante, mais uma vez, trocar contatos também, que essa nossa rede, né, de comunicação é muito importante para
qualquer tipo de evento. A colaboração da comunidade judaica com as forças públicas para um bem maior de toda a população brasileira é essencial. Aqui a gente pôde conhecer mais sobre os fenômenos do terrorismo que afetam não só a nós, mas a toda a comunidade. E assim promover a proteção do povo brasileiro. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Você encontra o Shalom Brasil no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Lá você assiste este programa e os anteriores. Também todas as matérias estão disponíveis no site www.shalombrasil.com.br. Hoje nós terminamos o programa com o cantor Eden Hazon e a música Shkiot Adumot, em português, Pôr do Sol Avermelhado. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים, ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצומות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בספרים, לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים, ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל יפיג מכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים, לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים, כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוח על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות עברו בי עוד שואל מה לעשות, מה נשאר, לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים, יותר לא אפול, יותר לא אפול, כי ניצחתי עכשיו, זריחות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים.